Mais uma viagem biológica no pré-calouro. E se você perdeu as aulas anteriores, acesse o site da Universidade Estadual do Amazonas. Lá você vai encontrar as aulas anteriores, as aulas passadas, bem como as atividades que a UEA desempenha no interior do estado e também aqui na capital, em Manaus. E a nossa viagem biológica está no ar, hoje sobre os componentes químicos orgânicos e inorgânicos da célula. Vamos lá! Todos os seres vivos necessitam de materiais orgânicos e inorgânicos. Os materiais orgânicos são as proteínas, os carboidratos, os lipídios, ácidos nucleicos e as vitaminas. Os materiais inorgânicos, água e sais minerais. Mas por que nós, seres vivos, necessitamos desses materiais orgânicos e também dos inorgânicos? Todos eles estão relacionados às atividades celulares e dos órgãos de todo ser vivo. Dependem de fonte química na sua dieta, depende de material ingerido, por isso, da necessidade desses componentes orgânicos e inorgânicos. E como suprir essa demanda? Ingerindo esses componentes, além da energia, a dieta deve suprir em relação às necessidades para a síntese de substâncias químicas e também para a formação das estruturas celulares. Vamos lá então fazer nossa viagem sobre esses componentes. Os carboidratos, proteínas e ácidos nucleicos são conhecidos como polímeros orgânicos, pois são formados por vários monômeros, isto é, tijolos químicos similares na constituição e por ligação química específica. Vamos lá. Os carboidratos são formados por monossacarídeos, ligação glicosídica. Proteínas, aminoácidos, ligação peptídica. Ácidos nucleicos, nucleotídeos, ligações de hidrogênio. Nós temos os polímeros, carboidratos, proteínas e ácidos nucleicos, formados então por monômeros, monossacarídeos, aminoácidos, nucleotídeos, e tendo uma ligação química específica, ligação glicosídica, ligação peptídica e ligações de hidrogênio. Muito bem, esses são os principais, são os polímeros que nós encontramos nos seres vivos. Muito bem, vamos lá então. Os carboidratos ou glicídios estão relacionados ao fornecimento de energia. Eles são classificados para o estudo em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Monossacarídeos possuem 3 a 7 átomos de carbono e são classificados em trioses, tetroses, pentoses, hexoses e heptoses. Percebeu um detalhe aí na classificação? Terminam com ose. Ose é um conceito ligado aos carboidratos. Glicose, galactose e frutose apresentam 6 carbonos, então são chamados de hexoses. Ribose e dexorribose apresentam 5 carbonos, são classificados como pentoses. Ribose está presente no RNA e dexorribose está presente no DNA. São então classificados como monossacarídeos. Os disacarídeos correspondem então à união de 2 monossacarídeos. Disacarídeos corresponde à união de 2 monossacarídeos. Temos como exemplos de disacarídeos maltose, que é o resultado de glicose mais glicose. Sacarose, que nós encontramos na cana-de-açúcar, é o resultado da união de glicose mais frutose. Lactose, carboidrato encontrado no leite, é o resultado de glicose mais galactose. Então, nós temos aí exemplos de disacarídeos. Já os polissacarídeos são moléculas com centenas ou milhares de monossacarídeos. Eles estão divididos em estrutural, celulose, encontrado no vegetal, e quitina, animais e fungos. E como reserva energética, amido, no vegetal, e glicogênio, nos animais e fungos. Celulose, quitina, estrutural, amido e glicogênio, reserva energética. Celulose vegetal, amido vegetal,
quitina e glicogênio animal. Além dos carboidratos, os seres vivos apresentam proteínas e lipídios. Os lipídios são apolares, isto é, destituídos de carga elétrica, por isso são insolúveis em água. Eles são classificados em, acompanhe, glicerídeos, óleos e gorduras de origem animal e vegetal, ceras, abelhas e plantas, carotenoides, pigmentos amarelos e vermelhos, fosfolipídios, importantes componentes das membranas celulares, e esteroides, colesterol e hormônios animais, testosterona e progesterona. Os glicerídeos são os óleos e gorduras que diferem entre si quanto a uma propriedade física, o ponto de fusão. Óleos, líquidos e gorduras sólidas em relação à temperatura ambiente. Repetindo, os óleos, líquidos e gorduras sólidas em relação à temperatura ambiente. Gordura saturada, todos os carbonos da cadeia de ácido graxo estiverem unidos por uma ligação simples, será gordura sólida à temperatura ambiente. Temperatura ambiente, sólida, gordura saturada. Gordura insaturada, uma dupla ligação entre um ou mais pares da cadeia de ácido graxo. Será então óleo líquido à temperatura ambiente. Cuidado com as gorduras, cuidado com as gorduras. Já as proteínas são formadas por aminoácidos unidos por ligação peptídica. Possui então um grupo amina de um com o grupo carboxila do outro. Repetindo, proteínas são formadas por aminoácidos, ligação peptídica, grupo amina de um aminoácido com o grupo carboxila do outro aminoácido. São diferentes entre si pelos tipos de aminoácidos presentes na cadeia, pela quantidade de aminoácidos, pela sequência dos aminoácidos unidos na cadeia. Quantos aminoácidos existem na natureza? Somente 20 aminoácidos presentes na natureza. No ser humano, nós temos entre 150 mil a 300 mil proteínas diferentes. Isso só no ser humano. Imagine então nos outros seres vivos. Existem mais de 5 milhões de seres vivos já catalogados pela ciência. As proteínas, elas podem ter estruturas classificadas em primária, sequência linear, secundária, enrolamento helicoidal, terciária, dobras em si, quaternária, duas ou mais cadeias unidas, hemoglobina, clorofila como exemplos de proteínas quaternárias, globulares, móveis e solúveis em água, como é o caso da albumina, com cadeias enoveladas, fibrosas, fixas e insolúveis em água, como é o caso da queratina, que nós vamos encontrar na nossa pele, que impede a desidratação, com cadeias torcidas. Essas são as classificações das proteínas. Vamos então, acompanhando o nosso raciocínio sobre os componentes químicos das estruturas celulares. As proteínas têm estrutura espacial que pode sofrer modificação. Essa modificação é a desnaturação. Essa desnaturação pode ocorrer por diferentes fatores: temperatura, acidez, concentração de sais e polaridade do meio. Com isso, modifica-se a estrutura espacial das proteínas. Existem um grupo de proteínas importantes, as enzimas, que são proteínas que atuam como catalisadores específicos das reações químicas. Toda e qualquer reação química existente no interior da célula precisa de enzimas. Se o ser humano tem 150 a 300 mil proteínas, imagine então a quantidade de enzimas presentes no nosso organismo. Muito bem, os seres vivos precisam de 20 aminoácidos para fazer proteínas. Nós, adultos humanos,
precisamos ingerir 8 deles, pois não conseguimos sintetizá-los. Quem são chamados? São os aminoácidos essenciais. São eles: metionina, valina, treonina, fenilalanina, leucina, isoleucina, triptofano, lisina. São os aminoácidos essenciais: metionina, valina, treonina, fenilalanina, leucina, isoleucina, triptofano e lisina. Mas, quando jovem e recém-nascido, precisamos de um outro, histidina. Então, na natureza existem 20 aminoácidos divididos em essenciais e naturais. E as vitaminas? Ora, as vitaminas são necessárias em porções pequenas para os humanos. 13 vitaminas essenciais foram identificadas e, dependendo de cada uma, elas podem ser necessárias em grande quantidade, comparativamente, e pequeníssima quantidade. Nós temos, então, por exemplo, a vitamina. Podemos ser necessário de 0,01 miligrama até 100 miligramas por dia, dependendo de cada vitamina. Podemos ter em relação às vitaminas, as avitaminoses ou hipovitaminoses, com baixo teor da presença delas na nossa dieta, ou hipervitaminoses, o excesso de vitaminas, principalmente pelo uso de suplemento vitamínico sem orientação. As vitaminas, elas são classificadas em hidrossolúveis e lipossolúveis. Hidrossolúveis, acompanhe então a lista. Hidrossolúveis: tiamina, B1, riboflavina, B2, niacina, B3, piridoxina, B6, ácido pantotênico, B5, ácido fólico, B9, cobalamina ou cianocobalamina, B12, biotina, B7 e ácido ascórbico, vitamina C. As lipossolúveis, nós temos vitamina A, retinol, vitamina D, calciferol, vitamina E, tocoferol e vitamina K, filoquinona, importante vitamina para a coagulação. Notaram? As vitaminas são divididas em hidrossolúveis, necessidade de água, e lipossolúveis, dissolve-se na gordura. Mas além desses componentes, nós temos também nos seres vivos os minerais ou sais minerais, que são nutrientes inorgânicos, geralmente necessários em pequenas quantidades, menos de 1 miligrama até 2.500 miligramas por dia. Vários desses sais minerais são importantes na formação de estruturas celulares, atuam também como coenzimas e também nas funções homeostáticas. Lembrando que, em deficiência ou excesso dos sais minerais, podem causar danos, muitas vezes sem possibilidade de reparação no interior da célula. Então, é lenda dizer que eu posso ingerir sais minerais sem o devido acompanhamento médico. Alguns sais minerais importantes: cálcio, ossos, ferro, hemácias, transporte de oxigênio, hemoglobina, flúor, está relacionado aos dentes, fósforo, relacionado também à síntese energética, lembra-se, ATP, iodo, sal mineral importante na tireoide, hormônios da tireoide, metabolismo, magnésio, sal importante para atividades enzimáticas e também para a síntese de vitamina D, potássio, lembra? Bomba de sódio e potássio, equilíbrio osmótico, sódio, mesma explicação, bomba de sódio e potássio, equilíbrio osmótico. Esses são alguns dos sais minerais importantes para a nossa existência. Então, na aula de hoje, nós falamos um pouco sobre os componentes orgânicos, carboidratos, proteínas,
lipídios, ácidos nucleicos e as vitaminas, e os componentes inorgânicos, os sais minerais. Agora então vamos a uma bateria de exercícios sobre os componentes químicos celulares, componentes orgânicos e componentes inorgânicos. Vamos lá então. Da PUC de Minas Gerais. Os sais minerais são importantes constituintes esqueléticos do nosso corpo, ou podem ocorrer como íons intra- e extracelulares, que podem atuar em diferentes processos fisiológicos. Algumas importantes funções dos íons são: 1. Formação e manutenção de ossos e dentes. 2. Processos de transmissão de impulsos nervosos. 3. Regulação da contração muscular. 4. Manutenção do equilíbrio hídrico. Entre as funções citadas, assinale o sal mineral que não participa diretamente de nenhuma dessas funções. Muito bem, você tem as 4 alternativas: cálcio, ferro, fósforo e potássio. Formação e manutenção dos ossos e dentes. Nesse caso, nós temos quem? Flúor e cálcio. Processo de transmissão de impulsos nervosos. Nós temos quem? O potássio. Também nós vamos encontrar aí o cálcio. Regulação da contração muscular. Cálcio. Manutenção do equilíbrio hídrico. Potássio. Então, dentre as funções, o sal mineral que não entra nesse caso, letra B, ferro. O fósforo, lembre-se, ele fornece energia para o processo de transmissão de impulsos nervosos. Então, a resposta dessa questão, ferro. O açaí é um fruto típico da região norte do Brasil, cuja polpa é consumida pura ou com outros ingredientes. Esse produto da cultura amazônica é conhecido mundialmente. O incremento da comercialização e consumo do açaí no mercado brasileiro e mundial estimulou o estudo da composição química do produto. Foram analisados os nutrientes inorgânicos e orgânicos desse alimento, demonstrando assim a importância nutricional de seu consumo. O açaí apresenta em sua composição elementos como potássio, cálcio, magnésio, ferro, zinco, fósforo e outros. A partir das informações do texto acima, é correto afirmar que 1. O açaí fornece mineral que entra na composição dos hormônios tireoidianos. Falso. Cadê o iodo nesse caso? Na lista não tem iodo, então o número 1 está errado. 2. Um dos elementos inorgânicos participa na estrutura dos ácidos nucleicos e moléculas de ATP. Quem que participa? Nesse caso nós temos o fósforo, então o 2 está correto. 3. A formação da hemoglobina pode ser beneficiada diretamente pela ingestão do açaí. Claro, porque na lista está escrito ferro, importante na formação da hemoglobina. 4. O consumo beneficia ossos e dentes, aumentando a rigidez. Por quê? Porque nós temos cálcio, nós temos o fósforo. De acordo então com as afirmativas acima, a alternativa correta, letra C, 2, 3 e 4. Quando hidrolisada, a sacarose, açúcar comum, forma. Note, a questão está falando sobre sacarose. Veja então as alternativas. Letra A, glicose e glicose. Quem é? Maltose. Na letra E, glicose e galactose. Lactose. Então, se sacarose que é um disacarídeo, a resposta é a letra B, glicose e frutose. Forma quem? Sacarose. Na letra A, glicose e glicose, monossacarídeos, maltose, disacarídeos. Na letra B, glicose e frutose, sacarose, que é a resposta. E na letra E, glicose mais galactose formam a lactose. Questão da UEA. A tabela lista 3 glicídios e seus componentes: maltose, sacarose e lactose. Os componentes, veja aí então na tabela: maltose, glicose, glicose, sacarose, glicose mais frutose, lactose, glicose mais galactose. Sobre os glicídios da tabela, é correto afirmar que, observe nas alternativas, letra A, a maltose é um monossacarídeo,
maltose é um disacarídeo. Na letra C, a lactose é um polissacarídeo, lactose é disacarídeo. Na letra D, a maltose, a sacarose e a lactose são classificados como polissacarídeos, são disacarídeos. Na letra E, os 3 glissacarídeos, os 3 glicídios são disacarídeos encontrados nos vegetais, lactose encontrado nos animais. Então a resposta da questão, letra B, a sacarose é um disacarídeo encontrado em abundância na cana-de-açúcar. Outra questão da UEA. 3 indivíduos submetidos às mesmas condições de nutrição e de descanso foram observados em suas rotinas matinais. Indivíduo 1 caminha 2 quilômetros para chegar ao seu local de trabalho, então faz uma atividade física. Indivíduo 2 percorre 5 quilômetros para chegar ao trabalho, porém o faz apenas de carro, sedentário. Indivíduo 3 vai para a academia, exercita-se por 1 hora nos diversos aparelhos, além de fazer uma corrida de 20 minutos na esteira antes de ir trabalhar. A correta representação da quantidade de glicogênio, que é um polissacarídeo encontrado em animais e fungos, relacionado ao fornecimento de energia nos indivíduos 1, 2 e 3, medida após a chegada ao trabalho é. Note, quem foi que consumiu maior quantidade de glicogênio? O indivíduo 3. Quem foi que quase não consumiu nada? O indivíduo 2, porque andou de carro. Então, a resposta da questão do EA, letra B de bola. 2, maior quantidade de glicogênio, 1, quantidade média e 3, uma pequena quantidade. Universidade Estadual do Ceará. A astrobiologia, uma ciência moderna que trata de investigar a existência de moléculas orgânicas em outros planetas, asteroides e meteoros, aponta em pesquisas recentes a importação de aminoácidos por meteoritos que caíram na Terra. Tais moléculas são de grande relevância para o estudo da vida, pois são, ora, a questão introdutória, na questão a introdução fala de quem? Aminoácidos. O aluno, então, mata a resposta. Aminoácidos são o quê? Monômeros construtores de proteínas. Por isso que a resposta da questão, a letra B de bola. Durante a realização de experimento científico, um jovem pesquisador conseguiu purificar 5 substâncias diferentes, cujas características foram assim descritas. Substância A, polímero de aminoácidos com atividade catalítica. Quem é? Enzima. Substância B, polissacarídeo, caracterizado por seu principal componente estrutural das plantas, especialmente de madeira e de plantas fibrosas. Quem é? Celulose. Substância C, lipídios, formados pela ligação de 3 moléculas de ácidos graxos. Se são 3 moléculas de ácidos graxos com glicerol, triglicerídeo. Substância D, polissacarídeos, que ocorrem em animais, sendo uma forma de armazenamento de energia. Se armazenamento de energia nos animais é um polissacarídeo, glicogênio. Substância E, polímero de nucleotídeos, compostos por ribose. Se é ribose, RNA. Então, as substâncias A, B, C, D e E são, respectivamente, resposta da questão, a letra B de bola. Questão da Unicamp. Os lipídios são lipídios. Lembre-se, os lipídios são substâncias insolúveis. Eles não conseguem se dissolver na água, mas são solúveis em solventes orgânicos, álcool, éter, benzeno. Por isso que a resposta da questão é a letra C. Mas a pergunta também merece uma análise nas outras alternativas. Letra A, os compostos energéticos consumidos preferencialmente pelo organismo. Quem é? Carboidrato, por isso que não pode ser a letra A. Letra B, mais abundantes na composição química dos vegetais. Mais abundante na composição química dos vegetais, carboidratos. Letra D, presentes como fosfolipídios no interior da célula,
mas nunca na estrutura da membrana plasmática. Falso. Quem é o componente principal da membrana plasmática nessa estrutura lipídica? Fosfolipídios. Por isso que a resposta da questão, a letra C. Uma questão da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar. Todos os organismos precisam de uma disponibilidade de energia que sustente suas várias atividades, conforme a atividade desempenhada. Um consumo diferente, por isso, a alimentação é um fator-chave na sobrevivência de todas as espécies, principalmente para os seres heterótrofos. Através da alimentação, eles obtêm moléculas a partir das quais conseguem retirar energia para suas células. Os 3 principais grupos de moléculas que podem ser utilizados como fontes de energia química para os organismos são, vamos lá? Letra C, carboidratos, lipídios e proteínas. Então, resposta da questão, letra C. Vitaminas são substâncias que o organismo não consegue produzir, mas que são essenciais para o seu bom funcionamento. A carência dessas substâncias pode causar enfermidades diversas. A ruptura da mucosa da boca, dos lábios e da língua relaciona-se à falta da vitamina. Letra A, ácido fólico, necessário para o crescimento do embrião. Então, não é a letra A. Letra C, tocoferol. Letra E, relacionado à reprodução. Letra D, tiamina, relacionado à atividade nervosa. Letra E, retinol, relacionado aos compostos oculares. Por isso, a resposta da questão, letra B, riboflavina, B2. UEA. O alcoolismo crônico é apenas uma das muitas doenças causadas pela ingestão excessiva de álcool. Um dos problemas associados ao consumo de bebidas alcoólicas é a inibição da absorção de tiamina, vitamina B1, que, dentre outras funções, também é essencial ao funcionamento de diversas enzimas envolvidas no processo de respiração celular. Assim, no quadro de deficiência de tiamina causado por alcoolismo crônico, espera-se que o indivíduo apresente os seguintes sintomas. A questão fala que a vitamina B1 é importante na respiração celular. Respiração celular fornece energia para as atividades musculares e leva também, nesse caso, a deficiência ao cansaço e à insônia. Resposta da questão, letra A. Nós tivemos então hoje uma nova viagem biológica. E se você perdeu os programas anteriores, acesse o site da Universidade Estadual do Amazonas para que você possa ter contato com os programas passados e também com as atividades que a UEA desempenha na capital, em Manaus, e também no interior do estado do Amazonas. Até a nossa próxima viagem biológica.